Fala galera, tudo bom? Meu nome é Carlos Felipe, está começando mais um Tudo na Palavra e hoje, mais do que especial, estou com o pastor Luiz Antônio, pastor presidente da Igreja Batista Impactar, na Estrada da Pedra, número 5.031, 5031. bem pertinho do BRT Pingo d'Água. Exatamente, e hoje estamos gravando aqui na sede Impactar, vai ser um episódio incrível, fica até o final. E antes de mais nada, já queria agradecer o pastor Luiz Antônio por se disponibilizar para a gente conversar aqui, bater um papo. E fala um pouquinho sobre o senhor. Primeiramente, daí saudar a todos que vão ter o prazer, o privilégio de assistir esse bate-papo. Também agradecer a você, Felipe, por essa oportunidade, por esse projeto que Deus colocou no seu coração, Amém. de expandir o reino através de uma rede social, o YouTube, e que Deus esteja abençoando. O que é importante é a gente realmente semear, divulgar a palavra, aproveitando essa oportunidade que nós temos, que é a internet, de alcançar tantas pessoas. E, pastor, acho que começando já a introduzir a nossa conversa, fala um pouquinho sobre o seu ministério. Como é que você iniciou para chegar até o pastorado? Foi uma coisa que você queria desde a infância ou foi mudando ao longo da sua trajetória na igreja? Bom, primeiro, eu não nasci num berço evangélico. Eu sou oriundo da Igreja Católica, na verdade, o catolicismo, neto de portugueses, católicos, apostólicos romanos. Então, na verdade, eu cresci sendo ensinado dentro da Igreja Católica. E que também eu não vejo isso com maus olhos. Ao contrário do que muitas vezes pensam, todo o temor que começou a ser construído na minha vida a respeito de Deus começou com os ensinamentos da minha avó, que era católica, onde me ensinava ali a questão de temer a Deus, de fazer lá o Pai Nosso, fiz primeira comunhão. Então eu tive todo um ensinamento dentro da Igreja Católica através da minha avó e que eu agradeço porque o temor a Deus começou a ser construído ali. Você falou sobre a sua avó. Ela é uma influência forte na sua vida. Mas e seus pais? Eles têm alguma coisa a ver ou não? Não, Ou você foi criado pela sua avó? Não, aí essa história aí a influência da minha mãe veio lá na frente, porque a minha mãe, quando ela se converte, ela realmente teve uma transformação de vida, que influenciou diretamente em eu entender que precisava também de viver, Mudar. de mudar. Mas, não, meu pai, ele faleceu, eu tinha 6 anos de idade, a minha mãe ela também não foi criada num berço evangélico, então meu pai era do samba, minha mãe do samba, e é uma longa história. Mas fala aí como é que foi a sua transformação? Como é que você conheceu o evangelho? Então, por eu morar ao lado da igreja hoje onde eu pastorei, que é a Igreja Batista Impactar, antes era a Igreja Batista Monte das Oliveiras, e por morar ao lado, eu sempre participava já das EBFs, de vez em quando eu vinha nos cultos aqui, mas não permanecia, não fiquei, mas a minha conversão veio acontecer já na idade adulta, já na juventude, né? Então, assim, por eu já ter esse conhecimento da igreja ser ao lado, e aí o que influenciou diretamente foi que minha mãe se converteu. E aí começou um processo onde eu comecei a caminhar. E chegou um tempo que, na verdade, eu senti que eu precisava de algo a mais. Que do jeito que eu estava, não estava legal. legal. E foi quando eu vim num culto, um culto jovem, chamado Louvor do Monte, aos sábados. Chovia muito, chovia muito. Naquele dia, devido estar chovendo muito, eu não tive como sair, que eu iria para Pedra, e não tinha como sair. Eu falei, tá tendo um culto, eu vou no culto. E naquele culto, que onde não tinha ninguém, estava vazia a igreja. Mas ali eu me senti tocado pelo Espírito Santo e tomei a decisão de estar com Cristo. Mas o processo não foi muito fácil. Eu fiquei um tempo, depois eu me afastei 2 anos. Entre a minha decisão e eu chegar ao batismo, levaram 5 anos. Então Foi teve uma longa história, tem então uma longa até você se história. batizar. Tem uma longa história. Por isso que talvez hoje eu sempre falo que eu entendo quem vem do mundão, porque eu vim do mundão. Quem vem, aceita, tem aquela decisão e depois se afasta, porque eu também fiz isso, fiquei 2 anos afastado, e depois eu retorno e levo um tempo para poder me batizar. Então, o meu retorno se deu na primeira Igreja Batista de São João de Meriti, ou seja, totalmente, né, diferente, um lugar longe, mas a partir do momento que eu comecei a namorar a minha esposa,
a Luciana, e onde eu ia para São João nos cultos. Eu saía de Pedra de Guaratiba para São João de Meriti, assistia o culto para depois vir embora. Então um dia lá o pastor José Maria de Souza, que hoje é pastor na PIB da Barra, pregando e fez o apelo, e ali ele fez um apelo, inclusive para quem queria voltar para Jesus, e ali eu decidi voltar. E dali que eu voltei, nunca mais eu me afastei, e aí foi o processo de me batizar, liderar adolescentes, liderei jovens. Depois eu fui no meu terceiro ano depois eu fui para o seminário. Em 2005 eu fui para o seminário. Depois, no terceiro ano de seminário, eu saio da Monte das Oliveiras e vou para a primeira igreja batista da Avenida Brasil, no meu último ano de seminário. E eu vou para a primeira igreja batista da Avenida Brasil, onde ali eu sou abraçado pelo pastor Josué, o pastor Marco Simeão, que hoje pastoreia a PIB de Marco 7, que nós éramos da mesma sala, mesma turma no seminário. E ali eu fiquei 1 ano e meio na primeira igreja batista da Avenida Brasil, auxiliando e liderando o ministério de evangelismo e discipulado. Logo após, nesse mesmo ano, em 22 de novembro de 2008, eu sou ordenado ao ministério pastoral. E em agosto de 2009, a gente vem implantar um trabalho no Cabuís, que é onde começou eu e minha esposa, meu filho, e onde hoje é a primeira igreja batista do Cabuís. Nós organizamos entre congregação e organização da igreja, foram 10 anos. Depois eu fico um ano na direção daquela igreja, onde, na verdade, depois eu saio em 2019 eu saio, e aí eu fico 2019 ali só auxiliando a igreja para fazer a transição para o novo pastor. Sim. E aí 2020, pandemia, onde para mim, em termos espiritualmente e ministério, foi muito bom esse ano sabático. Sim. E em 2021, janeiro de 2021, 16 de janeiro de 2021, eu assumo a Igreja Batista na Monte das Oliveiras como pastor-presidente. Ou seja, entre a minha saída daqui e o retorno levaram 13 anos. Então, fiquei 13 anos longe, e em 21 eu assumo a igreja na qual me converti, me casei e fui para o seminário. Tem um ponto interessante na sua história, que você já tem um perfil de líder. Que você falou, quando eu entrei na igreja, fiz a minha conversão, então já fui ser líder de jovem, de adolescente. Então, como é que foi a sua trajetória? Você sempre foi líder na escola? Desde criança, você sempre foi aquele cara de liderar? Ou foi uma chave que mudou ao longo da sua trajetória? Rapaz, eu sempre tive uma influência na escola e dentro do meu círculo de amizade, não pela liderança em si, mas pelo o que eu apresentava. Porque você sabe que todo menino ele quer jogar bola. Sim. E eu, né, nasci com um talento, a verdade é essa. Então eu sempre me destaquei nisso, seja na escola, né, dentro do bairro. Então Isso no futebol. Isso no futebol. Uhum. Então, automaticamente, você acaba sendo uma pessoa de influência, de relevância. Sim. Mas a minha liderança mesmo, ela foi construída. Por isso que eu sou totalmente a favor quando nós falamos que líder não nasce pronto. Sim. Eu não nasci líder. Até porque eu falo para as pessoas aqui, eles não acreditam. Eu era muito tímido. Muito tímido mesmo. Inclusive, eu joguei 4 anos no Vasco, passei por outros clubes, mas o que me atrapalhou muito é justamente a minha timidez. Então, houve uma virada de chave. Houve uma virada de chave para que eu começasse a exercer realmente uma liderança. Porque nem sempre foi assim. Porque é uma dificuldade, né? Você falar com outra pessoa em público e tal, na sua igreja. Eu acho que trabalhar essa timidez, então, foi gradativo, não foi uma coisa do nada. Você foi trabalhando essa timidez desde a infância, né, na sua adolescência, jogando no Vasco e tal. Então, quando você viu que estava perdendo algumas coisas, você falou, eu preciso mudar. Sim. Ou não? Não, porque o que acontece? Dentro do meu ambiente, eu sempre fui muito comunicativo, né? Então, assim... Mas aí no seu círculo social, não era uma coisa fora. É igual a questão do empreendedorismo, né? Eu sempre fui um empreendedor. Hoje, Sim. Quando eu olho, eu vejo isso lá na adolescência já, que eu já tinha isso. Mas dentro do meu círculo ali, dentro do meu círculo social, dentro do meu ambiente. Como é que pode se dizer no seu... Na minha zona de conforto. Isso, zona de conforto. Onde você estava tranquilo ali, ninguém vai me julgar, eu tô tranquilo, eu posso fazer o que eu quiser. Dentro da minha zona de conforto, eu era... Assim, era o líder, eu conseguia estufava o peito, falava, tranquilo. Falar e tudo. Mas quando eu saía dessa zona de conforto, eu me retraía.
Eu era tímido. Entendi. Então, eu não conseguia. Então, houve uma virada de chave. Por isso que eu sempre falo até para meus líderes aqui, na visão solar a gente fala muito isso. O líder não nasce pronto. Nós temos que formar. Sim. E eu fui formado. Eu não nasci pronto, mas teve uma... Ah, quem te formou líder? Quem que te impulsionou? Na verdade, Quem deu treinamento? quem deu treinamento? Na verdade, houve uma virada de chave, né, onde eu entendi algumas coisas e eu busquei uma capacitação e um treinamento. E eu sempre falo que eu com modéstia, né, mas assim, Não, fica eu, tranquilo. eu não conheço ninguém mais resiliente do que eu. Na sua vida toda você não conhece uma pessoa que vai Mais até o resiliente final. do que eu, mais resiliente. Porque a resiliência é importante. Sim. Né? Então, eu precisei ir mudando, eu precisei de transformações. Muitas vezes vem pô, e agora? Isso aqui deu errado. Pô, eu vou ficar chorando pelo errado ou eu vou transformar isso aqui numa oportunidade de eu fazer diferente lá na frente? Exatamente. Então eu sempre fiz isso. Então, E no aí caso, isso você foi- consegue olhar sempre o ponto positivo e negativo. Com certeza. E isso dentro da minha formação de liderança foi Sim. fundamental. Então, se alguém me treinou? Não. Mas você buscou. Mas eu busquei. Exatamente. Eu busquei. Porque a grande diferença está aí. É a busca. É a busca. É a busca. A gente está conversando aqui. Se você, por exemplo, você me falar um assunto e eu não saber, eu vou te ouvir. Mas depois eu vou fazer uma imersão, amigo. Eu vou ficar 3, 5, 2 semanas, Vai correr um atrás mês. pra aprender. Se eu tiver que dormir de madrugada, eu vou dormir, mas eu vou aprender. Porque quando você acha o assunto interessante, você acha também correr atrás para aprender. Não, eu preciso aprender isso aqui que é bom. Eu vi que tem oportunidade de crescimento, então eu vou correr atrás. Exatamente. Mas um ponto interessante que você falou, líder não nasce pronto. A igreja Impactar, ela faz esse tratamento aqui com as pessoas, ó, olha só, você quer ser líder, você tem esse treinamento aqui hoje em dia ou não? Ou você pega separado, ou qualquer pessoa que falar para você, pastor, eu quero ser líder, você pega e doutrina ela? Não, então, a gente, na verdade, o líder, ele tem algumas características que são essenciais para mim. Então, a pessoa fala assim, a pessoa chega, pastor, eu quero ser líder. Amém. Nós vamos trabalhar isso aí. Sim. Porque a Joel Comiskey, né, ele tem um livro sobre o crescimento da igreja de células, que é muito interessante, foi um dos primeiros que eu li. Então, ele fala até muito sobre isso, sobre você pegar um leigo, uma pessoa que é leiga, e transformar ele num líder, né? Um líder. Isso aí porque você pegar aquela pessoa que você olha assim e fala, cara, esse cara Tem potencial. é líder. Esse aí, né? O que todo mundo vê, tu fica dentro do natural. Agora, você pegar aquele que ninguém vê, aquele improvável, e você fazer Fazer dele a líder. transformação. Isso aí é o que é o desafio. É o que Deus sempre fez. Sim. Deus pega lá Davi, o mais novinho que estava lá, né? Ninguém daria para ele o reinado. Tanto é que a gente sabe da história. Ninguém daria. Mas Deus vê nele um rei. Mas, ô pastor, aí mexe até com um pouquinho da vaidade das pessoas. Eu não sei como é que funciona aqui na sua igreja. Você falou, tem aquela pessoa que todo mundo fala, ó, é líder. E você pega aquela pessoa diferente. Como é que você mexe com o ego das pessoas? E a igreja, não sei se a igreja trabalha com você de acordo assim ou não. Eu selecionei essa pessoa. Ele vai trabalhar comigo até o final. A igreja apoia, vem com você ou é aquilo que você tem que mostrar que não, ele tem merecimento para chegar até aqui. Ou não funciona assim? É o que eu falei até das características que nós nem concluímos. Tem algumas características que são essenciais. Primeiro, o cara tem que ser crente em Jesus, tem que ser convertido. Ponto. Ele tem que ter compromisso, tirando a questão da conversão, senão a gente vai chover aqui, o cara tem que ter uma vida de oração. Vamos tirar essa... Né? Esse é o básico. Esse é o básico. Ele tem que ter compromisso com as células, aqui é uma igreja em células, que é bom destacar isso até para as pessoas que estão nos ouvindo, né? É uma igreja em células, então ele tem que ter compromisso com as células e com os cultos de celebração. Já ponto aí. No caso, ele já tem que frequentar as células. Exatamente. Não é eu abrir uma célula ali, eu quero ser líder. Não. Ele tem que frequentar, acompanhar todo mundo e depois estar em célula e tem que ter compromisso com os cultos de celebração. Porque como que eu vou colocar um líder que ele não está em célula, não tem compromisso com célula e não
estar presente nos cultos, não tem como. Não tem como. Aí tem os outros trilhos, ele tem que passar pela escola de líderes que nós temos. Então, primeiro, quer ser líder? Tá. Primeiro, para ser líder, ele tem que estar em célula. Ele tem que estar em treinamento, tem que ser um líder em treinamento em célula. Ele tem que ter feito a escola de líderes. Ele tem que ter uma aprovação do seu líder, do supervisão, do pastor. Então tem todo tem todo um caminho a percorrer para percorrer. conseguir chegar até o resultado que ele quer, Sim. quer ser um líder de célula. Com relação aos líderes, cada célula é um líder diferente ou você que supervisiona tudo? Como é que Não. funciona? Líder e supervisão é diferente na visão celular. Sim, sim. O que acontece? Na visão celular... Não, desculpa se você me entendeu errado. Um ponto interessante. Você é responsável por todas as células ou não? Não. Ou cada célula tem um responsável? Não, exatamente. Cada célula tem seu líder. Cada célula tem seu líder. Calma aí, se cada célula tem seu líder, todo líder, então, tem que estudar, tem que fazer um acompanhamento de estudo para passar para o próximo na sua reunião. Como é que funciona esse estudo? Tá. Então, vamos lá. Aí que tá. Cada célula tem seu líder. Isso. Esses líderes, como respondendo até a pergunta lá, esses líderes, eles são treinados hoje por mim. Isso. Então, a gente tem um encontro mensal, a gente tem um calendário até dezembro pronto, de um sábado no mês, onde eles recebem um treinamento comigo. Aí ali é o treinamento de liderança, ali a gente alinha a visão, a gente, por exemplo, nós vamos ter uma programação, um evento ali, a gente vai bater um papo, a gente vai atualizar a equipe também. atualizar a equipe. Então, eles recebem um treinamento. Cada líder, ele tem que estar nos cultos, inclusive, por quê? Como que é aplicado esses ensinos que tu está falando? Como é aplicado esse momento nas semanas, nas células? Isso. É através da mensagem que eu prego no domingo à noite. A mensagem que eu prego domingo à noite, eles estão no culto, eles estão assistindo a mensagem. E na segunda-feira é colocado para eles o esboço do que foi pregado para eles aplicarem nas células durante a semana. Calma que isso aqui é muito bom. Quantas células a Igreja Batista Impactar tem hoje em dia na Zona Oeste? Hoje nós temos 18 células. 18 células. Incluindo célula de homens, mulheres e kids. Então, calma aí. Você tem 18 líderes. Sim. Como você faz para deixar essas 18 cabeças motivadas a estudar todo domingo a palavra do Senhor? Porque ele tem que entregar, ele tem que buscar. Como você manter essa galera motivada? Então, isso é um segredo. Exatamente. Aí é que tá. Vamos lá. Ou técnico, você que está me ouvindo aí, você seguiria um líder que falasse assim para você, gente, ó, o negócio tá difícil. É muita coisa para estudar, eu não sei. Não sei se eu vou conseguir, mas vamos tentar. Você seguiria um líder assim? Agora você é um líder que eu chego e falo, meu irmão, olha só, eu estudo, eu durmo de madrugada, eu preparo, eu viajo, eu vou para conferência, eu tô sempre motivado, eu como líder. Voando, qual a cidade? Perdão, qual a cidade? Minha idade? Gente, olha a pergunta que ele me faz, a minha idade. Não, que você tá voando, tem 35 anos? Não é possível, aí, não é possível. Eu quero repetir mais 35 anos, eu tenho 49 anos. Com esse vigor todo, viajando, correndo atrás de célula, atualizando. Exatamente. Então, o primeiro passo é eu. Eu sou exemplo. E, cara, e vou te falar, se tem alguém exemplo de motivação, sou eu. O primeiro passo é esse. O primeiro passo é o líder. O líder máximo, ele tem que ser aquele cara que, cara, tá comigo, vai até o final. Se eu entrego motivação, a minha equipe vai ser motivada. E só um ponto. É motivação, não é emoção. Não, é motivação. É o cara que vai continuar. Motivação. Exatamente. É o que leva você a tomar essa ação. Qual é o motivo? Exatamente. Então, a motivação começa comigo. Nós temos um grupo com esses líderes. Então, nós temos um grupo com os líderes de célula. Sim. E ali, por exemplo, hoje eu já coloquei lá vídeos falando com eles sobre a nossa programação de domingo, motivando eles a convidarem, motivando eles a estarem presentes. E o treinamento que nós aplicamos uma vez por mês é motivacional o tempo todo, porque é um treinamento para liderança que nós damos. Sim. Nesse treinamento de liderança, eu estou motivando eles a ganhar almas, a impactar vidas, que o tempo todo nós estamos falando, alcançar o perdido, ganhar o perdido. O nosso culto não é feito para crente, é feito para o perdido, porque a gente quer alcançar o perdido. Eu não estou preocupado aqui
Se o crente vai chegar aqui, vai se agradar. É o banco, é cadeira, se é ordem de culto, essas coisas. Nós não temos hoje mais essa preocupação. Ah, tem uma ordem? Tem. Mas a nossa preocupação não é fazer culto para crente. É para o perdido, porque a gente quer alcançar o perdido. Então, motivação o tempo todo, faz parte. E, por exemplo, o líder ele vem aqui de noite, tem que assistir sua Sim. pregação. Aí dali ele tira o esboço dele, você dá uma olhada antes ou já Não. tá na conta dele? Não, eu pego e dou para eles o esboço. Ah, tá. Eu Tem a dou sua pra ele- pregação, mas você já entrega o esboço. Então, exatamente. A gente já veio mudando, a gente vem sempre mudando. No início, eu pregava, né? E a gente no final distribuía tudo aquilo que seria apresentado nas células, Sim. dentro da mensagem. Depois eu mudei. Depois eu comecei a pegar e a fazer um esboço, imprimir de uma forma mais simplificada. Agora nós trabalhamos como? Eu prego, na segunda-feira eu coloco para eles, dentro da pregação, inclusive, o texto, o tema que foi utilizado e as perguntas que eles vão fazer na célula para poder ter o bate-papo e o compartilhar. Ah, tá. Então fica mais tranquilo, Agora, né? hoje já vai até com as perguntas. Já vai pronto. Já vai então, pronto. Mas também ele tem que buscar um pouquinho ali a frase para impactar, para trazer mais a célula para ele. Porque na verdade, cara, a célula é um bate-papo. Não, a célula não é um culto, tipo um culto no lar? Não é isso? Não é isso. Explica pra gente como é que funciona Então, a célula. A célula não é um culto de oração. A célula não é oração, ali um grupo de oração, não é um grupo de comunhão, não é um ponto de pregação, não é um grupo de estudo e nem um grupo de cura interior. Nada disso. Mas, nem de comunhão. Mas na célula nós temos comunhão, nós temos palavra, nós temos oração, nós temos isso tudo. Mas a célula, o intuito da célula é justamente alcançar o não crente. Sim. Então, como que nós trabalhamos? Nós temos tudo intencional na célula, tudo. O lanche é intencional, a forma que nós sentamos, olhando no olho, se você Então tem uma estrutura. tem toda uma estrutura com uma intenção por trás disso. Sim, sim. Então, a gente senta, na verdade, um olhando no olho do outro. Não tem ninguém aplicando estudo, dando estudo, porque essa não é a visão. A visão é nós sermos o facilitador. Para que, através das perguntas, você é um não crente. Se eu chegar, por exemplo, essa semana nós estamos trabalhando há 2 semanas já sobre casa de paz, essas coisas. Então, essa semana, qual uma das perguntas que teve? Nós pregamos em cima de Ezequias. Uma das perguntas que nós colocamos foi o seguinte: como está a sua casa? Tem alguma coisa que você precisa pôr em ordem na sua casa? Dentro do texto de Ezequias. Então, ali, qual é a nossa ideia? É que o não crente vem abrir o coração. Por isso que muitas pessoas chegam na célula com depressão, com ansiedade e são curadas. Por quê? Ali ela tem voz. Na pregação, todo mundo só fica me ouvindo. Exatamente. E na célula, todo mundo tem voz para abrir o coração, para compartilhar o coração. Nossa, esse ponto ele é essencial, né? Você falando que as pessoas ela pode chegar lá, então ela pode falar. É aberto para qualquer pessoa. Se a pessoa tiver qualquer dificuldade, ela pode chegar pro líder, ó, não entendi, ela pode falar. Exatamente. À vontade, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. E sem vaidade, nada. Nada. Nós temos aí vários relatos e testemunhos de pessoas que foram curadas de ansiedade, de depressão. Nós temos uma história de que ela hoje está numa outra célula, que nós já multiplicamos. Então, ela hoje está na célula Liberta por Cristo. Que ela, na verdade, a psicóloga, ela fazia uma terapia em grupo. E ela tinha dificuldade de falar. E ela houve uma evolução muito grande. Justamente porque na célula ela tinha voz. E quanto menor o grupo menor, fica mais fácil essa interação, da pessoa ficar à vontade para abrir o coração. E aí perguntaram para ela o que aconteceu. Porque ela houve uma mudança, mas foi justamente na célula. Pessoas que chegam com pensamento suicida, como nós já tivemos, hoje está batizado e está aqui na igreja. Mas chegou na célula com pensamento suicida. E na célula ela foi curada. Então nós entendemos que a célula também ela é terapêutica. Então, eu não consigo me ver hoje numa igreja que não trabalha em célula. Eu imagino que a luta espiritual deve ser muito grande, né? Você pega a pessoa lá do mundo que já vem carregada de vários traumas, né? Eu sei que parte do lado
é psicólogo e tal, mas como você mantém essa liderança em oração, em constante, em aprendizado, lendo a Bíblia, porque eu acho que é a parte principal. Espiritualmente, como é que a sua liderança tá? Porque do jeito que você falou, é muito detalhe importante. Uma pessoa que chega lá com um pensamento suicida, uma palavra errada, ela pode se matar. Eu imagino a responsabilidade das pessoas para gerar essa liderança. Sim, mas essas pessoas chegam também no cultos. E uma palavra errada que tu dá do púlpito também Exatamente, pode. sim, Então, sim. assim, não tem muita diferença. Uhum. Né? A diferença aí, o grande diferencial é que o líder. Ontem mesmo uma pessoa falando comigo e perguntou e falou assim: nem todo mundo pode ser líder, porque tem pessoas que não estão capacitadas. Cara, o líder ele precisa ter amor à vida, quer vida na vida. Se ele tiver amor por vidas, flui, a célula flui. Agora, nós temos 100%? Não temos 100%. Não tem como ter 100%. Então, todos os líderes estão 100% ali com palavra, oração. Com certeza não. A gente sabe disso. Sim. Porque não é fácil. A luta é muito grande. Agora, eu também não tenho como dizer. Eu não tenho como falar como é a tua vida devocional. Sim, eu não tenho como falar como é a tua vida de oração. Eu não tenho. Uhum. Agora, nós incentivamos isso. Nós buscamos isso. E assim, a gente incentiva a liderança a orar, a jejuar, fazer os seus propósitos, porque realmente não é fácil. Um ponto interessante com relação à célula. É separado por departamento ou, por exemplo, uma casa pode vir qualquer pessoa ou cada célula é específica para cada departamento? Tipo infantil, mulheres, Não, como é que funciona? nós hoje não trabalhamos em departamento. Né? Os departamentos, né? Porque o departamento é dentro de um organograma de uma igreja, vamos dizer assim, mais tradicional. Sim, sim, sim. Mais tradicional. Uhum. Hoje a nossa igreja é em célula, não é a igreja com célula. A igreja com célula, ela ainda mantém os seus departamentos. Ainda vai fazendo a separação. A igreja em célula, não. Tudo é movimentado hoje na nossa igreja a partir das células. Então, como, por exemplo, a minha célula, eu lidero célula. O líder 01 da Impactar sou eu. Então, a primeira, a minha célula, eu lidero célula há 2 anos e meio, desde que começou. Toda terça-feira eu tô lá na minha célula. A minha célula, ela tem a célula de homens, de mulheres e a kids. Toda célula que tem criança vai naturalmente ter uma célula kids. Sim. Aí como que é feito? Agora, como que é feito os estudos ali para as crianças? Também, eles recebem também, todas as células kids, elas também aplicam o mesmo estudo. Tá? E aí a gente tem a líder do Ministério Infantil. E esse Infantil. estudo é o senhor que faz a criação. Não, aí é o líder do Ministério Infantil. Tá. A líder do Ministério Infantil, alinhada, na verdade, ela também aplica e os estudos que nós também recebemos, assim, sempre dentro de uma visão. Sim. Então, todas as líderes de célula kids também elas vão compartilhar o mesmo assunto. Então é muito legal, porque todas as células kids estão com o mesmo assunto. As mulheres, mesmo assunto. Os homens, mesmo assunto. Então cada célula não é departamento. Tem a separação de homem, mulher e criança. Na verdade, então... Dependendo do número de pessoas, você já consegue fazer a separação. Por quê? A ideia da célula é o pequeno grupo. Quanto menor o grupo, nós aproveitamos muito mais. A gente vai bater um papo, eu e você. Você com certeza vai ter muito mais tempo e muito mais liberdade e confiança para abrir o coração, para falar, do que num grupo maior. Então, na nossa igreja aqui, a gente tenta limitar 12 pessoas a 15 no máximo. Chegou nesse número, a gente não trabalha a questão da separação, né? A gente fala que multiplica. Então, nós vamos multiplicar dentro da própria célula, ou seja, mulheres com a líder de mulher e homens com líder de homem. Na minha célula, eu lidero os homens. E a minha esposa, Luciana, lidera as mulheres. Então, assim que funciona. E qual é o momento você vê ideal para multiplicar uma célula? Por exemplo, quando a casa está muito cheia, qual é o momento que você fala, opa, precisamos de outra casa? Como é que funciona? Na visão celular, para acontecer a multiplicação, você precisa, primeiro, ter uma casa para receber.
e um líder em treinamento já. Então tu já tem que ter um líder em treinamento, pronto ali, um líder em treinamento, uma casa você já pode multiplicar. E para ter célula, tem que ser uma casa de uma pessoa da igreja, membro da igreja, ou pode ser uma pessoa que pediu, pastor, pode ser uma célula na minha casa e ela não faz parte da igreja? Como é que funciona? Então, é assim, cada pastor com certeza ele aplica de uma forma, né? forma. Hoje Sim. nós não temos nenhuma célula funcionando na casa de um não crente. Não temos nenhuma. Ainda não tem. Ainda não tem. Mas é um estudo? Nós agora, nós estamos com a Casa de Paz, que é uma outra. Nós estamos com, se eu não me engano, 25 casas para receber a Casa de Paz. Sim. Que são estudo e são casas de não crentes que nós estamos querendo alcançar. Então, essas casas vão receber durante 4 semanas ali os estudos. Qual é a nossa visão? É alcançar ali as pessoas não crentes que estão abrindo as suas casas, as pessoas que vão chegar e abrir células. Existe a possibilidade de a gente colocar uma célula na casa de um não crente, se o não crente pedir? Existe. Claro que existe, a gente não fecha isso. Sim. Hoje nós não trabalhamos assim ainda, a gente trabalha na casa da pessoa que já se converteu, já está na igreja, entendeu? Que já está caminhando, mas nada fechado. Nada fechado. Com relação a essa casa de oração, é uma pré-célula? Casa de paz. Casa de paz, não tem nada a ver. Não, a casa de paz, qual é o objetivo principal nosso? Alcançar pessoas e abrir novas células. Porque você ganha, e aí naturalmente você, de repente, porque vai ter pessoas que vão receber essa casa de paz e elas vão querer continuar. Então, elas querendo continuar, o que a gente vai colocar? Uma célula. Pastor, desculpa, mas estamos falando de pessoas, e pessoas não é só lado bom. Tem os lados negativos. Qual é a dificuldade de abrir células assim? Porque você tem 18 células, eu acho que tem dificuldade, eu acho que não é fácil você chegar até o ponto. Como lidar com a vaidade, o orgulho? Porque uma célula é diferente da outra, uma maior, outra é menor. Como funciona esse seu círculo? Ó, pessoal, estamos no mesmo barco. Então, lá no início, lá atrás, chegou a iniciar algo assim. Mas assim, não por maldade, mas que lá na frente ia gerar isso. Eu cortei logo. Então, hoje, todo mundo aqui sabe que não é uma competição. Sim. Que não existe a célula melhor. É claro que existem líderes e líderes. E nós não temos como... É normal na vida. Sempre tem uma pessoa que vai se destacar, vai pegar a curva ali e vai embora. É normal. É normal. Tem líderes e líderes. Mas hoje nós não temos essa questão de vaidade aqui ainda. Em 2 anos, nós fizemos 2 anos e meio de célula, de visão celular. Então não tem nem 2 anos e meio. Nós não temos essa questão de vaidade ainda. Eu vejo hoje que, inclusive, é muito parceiros. Ou seja, vou dar um exemplo. Na quarta-feira, nós tivemos uma visitante, né? 2, na verdade, um que está vindo para a nossa igreja, outro que estava visitando, e eu mesmo direcionei para a célula mais próxima da casa deles. Então, também aconteceu também da nossa supervisora, porque é uma coisa que nós não começamos, mas não continuamos, que nós temos 18 líderes. Sim. Mas eu supervisiono parte dessas células e eu tenho um casal que são supervisores de outra parte, que é o Beto e a Cida. Então, eles supervisionam também. Aí a Cida direcionou também uma outra pessoa para uma casa mais perto. Por quê? Hoje o entendimento é que todo mundo sabe. Felipe é um líder de célula que mora em Santa Cruz. Chegou uma pessoa aqui que mora em Santa Cruz. Eu moro aqui na Pedra. Eu vou direcionar esse visitante para onde? Santa Cruz. Para Santa Cruz. Então todo mundo sabe disso. Aqui, então, hoje não tem competição e não tem vaidade. Se eu falar que hoje nós temos isso, eu vou estar mentindo. Não existe ainda, graças a Deus, espero que continue assim. Agora, onde tem pessoas, tem conflito. Exatamente. Por isso que eu toquei nesse assunto, porque não é só maravilha. Pessoas, tem conflito. Tem conflito. Tem dificuldade. Tem. E é normal. De repente, alguns líderes fica até preocupado. Poxa, minha célula não está rompendo. Isso tem. Sim. Minha célula não está rompendo. Aí fica querendo dar um retorno rápido para aquela ansiedade, mim, tipo assim, uma satisfação. Sim, sim. E eu sempre falo, calma, tudo tem seu tempo. Tudo tem seu tempo, tudo no seu tempo. Porque tem célula que não multiplicou ainda. Por exemplo, eu tenho a célula Shine. A célula Shine, ela não multiplicou. É uma célula de adolescente,
quem lidera lá é a Jéssica. Jéssica lidera a célula desde 16 anos. Mas já batizou gente e eu sempre dou exemplo para ela. Pô, ela alcançou uma menina que eu vejo com um grande potencial para mim. Uhum. Ela não multiplicou, mas a vida que ela trouxe, que ela batizou, eu tenho certeza que vai ser uma grande multiplicadora de célula no futuro. É uma menina que tem 13 ou 14 anos, se eu não me engano, Sim. mas que um potencial incrível. Como que eu falo que essa célula não está funcionando porque não multiplicou? É claro que a célula é feita para multiplicar. E nós entendemos isso. Mas, assim, algumas a gente entende. Algumas dificuldades e tudo. Mas algumas células morreram. Eu cheguei a ter 21 células. Hoje nós estamos com 18. Sim. E agora, a ideia, após a Casa de Paz, a gente abrir mais novas 5 células. Esse é o meu objetivo. E- Agora, se vamos alcançar... Qual é o momento que você fala assim, precisamos fechar? É aquele momento que eu sei que dá uma dor no coração, que você quer fluir, Sim. mas é o momento que você fala, precisamos fechar essa célula. Eu só fechei uma célula até hoje. Eu só encerrei uma célula até hoje. Uhum. Na verdade, desde o início, nós encerramos 4 células. Sim. A célula que nós encerramos foi uma célula de jovem. A célula de jovem que, na verdade, virou comunhão. Ela estava doente. Ela virou comunhão. Para o não crente se ambientar, ele não conseguia. Nós tivemos... No caso, então, tinha... Mas praticamente eu não terminei. Agora, lembrando, eu também não terminei, não encerrei. Já estava no meu coração, não estava muito... Eu já não estava satisfeito Essa célula de jovem. de jovem. Tá. Mas a líder começou a fazer faculdade. A líder não, a anfitriã. Uhum. E a anfitriã, fechando a casa, não tinha como ter. Eu tive que remanejar os líderes. E hoje, esses líderes que foram remanejados, na verdade, hoje eu tenho o João Gabriel, que é um líder de célula, eu tenho o Jax, que é um líder de célula, eu tenho a Emily, que é líder de célula. Então, assim, a gente hoje vê que aquilo que... É o que eu sempre falo, tem coisas que você acha que está dando errado, mas na verdade está dando muito certo. Sim. Então, eu hoje não tenho... Se eu falar para você assim, qual a célula que eu cheguei e encerrei? Nenhuma. Mas Você remanejou. Mas as Você células, fez mas as células que não estavam bem, o próprio líder desistiu, parou. Entendi. Deu para entender? As células que não vinham bem, o próprio líder que parou, que desistiu. Porque tem líder que chega, desiste. Tem pessoas que não conseguem avançar porque liderar célula, o Joel Comiskey, ele diz o seguinte: o grupo pequeno, ele torna o pastoreio mais leve. Ele facilita o pastoreio. E pastorear, você tem que ter dedicação, você tem que ser vida na vida. E tem líder que não está preparado para isso. Sim. Investir tempo, cuidado, o discipulado é isso. E a célula trabalha muito isso. Então tem líder que não vai conseguir. Tem líder que não consegue, até porque a vida também é importante. Oração, jejum, palavra, tudo. Até onde esse líder está comprometido com isso tudo? Então isso pode acabar impactando na vida dele, né? Tem uma hora que... Totalmente. Então, chega uma hora, você não termina, sabe? Eu não encerrei nenhuma até agora. Agora, se tiver que fazer isso, vou fazer? Sim. Eu falo que liderar também é tomar decisões difíceis. Exatamente. Exatamente. Eu imagino que todo dia a gente tem que tomar uma decisão difícil. A cada momento Sim. a gente tem que fazer uma escolha. Você falou sobre líderes jovens. É líderes jovens de 30 anos ou são pessoas de 18, 20? Então, eu tenho como eu falei, a Jéssica começou a liderar com 16 anos para 17, uma célula de adolescente. E como é que você A treina? Emily é líder de adolescente desde 18, o João Gabriel líder de adolescente desde 18. Como é que você treina essa molecada? Porque são crianças praticamente com 18. Eu tô com 30. Eu já me imagino essa responsabilidade. Como é que você treina esse pessoal? Então, Porque tem que ter mais força. o jovem, ele é uma força, Sim. né, cara? A igreja falam assim, mas você só tem jovem? Não. As pessoas falam, aquela igreja lá é uma igreja muito jovem. A nossa igreja é uma igreja muito jovem. Mas você vê... Qual é a média de idade aqui da igreja? Ah, é uma igreja jovem. 27? 27, 25? É muito nova. Ah, então estão voando, Não, então essa igreja tem é muito muita nova. força. Mas você vê, por exemplo, meus supervisores têm 50 e 49 anos. A minha diretoria
eu tenho de 50 anos, 44 anos, 49 anos, 50 anos. Jovem mesmo na minha diretoria, eu tenho dois. Um de 23 e outro de 19 anos. Sim. A minha secretária tem 19 anos. Aí como? Como que a gente faz isso? O mesmo treinamento que o adulto lá recebe, ele recebe. Porque se a gente. Não vou nem entrar nesses méritos, mas se a gente for olhar para a questão de Jesus, Sim. quantos anos tinham os discípulos de Jesus? Ah, eram novos. Não, bem novos. Bem novos. Eram bem novos mesmo. E vou te falar, sem querer polemizar, entrar nisso, e se a gente olhar friamente, eram até adolescentes ainda. Então, é um grande engano quando a gente fala assim, ah, mas ele, pô, o garoto tem 19 anos, ele não tem maturidade. Eu tenho gente de 50 que não tem Que não tem maturidade. maturidade, exatamente. Então, como que eu faço? O mesmo treinamento que o de 50 recebe aqui, o de 18 recebe. Ele não tem um tratamento especial. É a mesma coisa para todo mundo. É o mesmo treinamento. Por exemplo. Agora, o que difere é o seguinte. Por exemplo, essa galera mais jovem, elas estão andando comigo. Sim. Elas estão andando comigo. Por quê? Tem certas situações que eu sei que não é para a idade deles ainda. Tem certas situações que eles não vão ainda... saber responder uma dúvida e tal. Ou suportar. Então, o que eu procuro treinar com essa turma é eles andando comigo. Então, eles vão comigo. Tem café de liderança que eles sentam na mesa comigo, eles vão comigo para café de liderança. Nós vamos para a conferência agora em outubro. Vai Jéssica, Emily, João Gabriel, Larissa Martins e Iago. Vão 5 jovens, tudo abaixo de 30 anos. Essa conferência é sobre o quê? Liderança? Não, conferência mesmo... Voz dos Apóstolos, onde vão estar os maiores avivalistas. Hoje nós temos Randy Clark. Então eu tô falando assim, mas olha onde eles vão. Eles vão comigo. Sim. Eles vão comigo. Amanhã nós temos o café do DNA, sim, que é com o pastor João Vitor sobre a visão celular. Todo mundo. Tá indo a galera comigo. Então, eu procuro trazer esses jovens, esses adolescentes para perto de mim. Principalmente esses, agora que já não são mais adolescentes, né? Mas já estão 18, 19, que são novos. Mas eles sentam comigo na mesa. Café de pastores que eu posso levar líder, eles vão comigo. Então, isso tudo é ensinamento, isso tudo é treinamento, é discipulado, é estar junto. E não é só treinar eles para a vida eclesiástica. Não é só treinar eles para liderar a célula. Sim. Eu vou além. Então, eu busco ensinar eles para a vida. Para a vida. Qual é o grande desafio do líder? É pegar um jovem desse e fazer ele crescer não só na vida espiritual, mas na vida profissional, na vida emocional, e eu procuro dar isso. Então tem jovem aqui que eu estou direcionando em termos de trabalho, direcionando em termos de faculdade, de chegar e sentar, pegar uma jovem que está ali com 18, 19 anos e sentar e conversar pela vida mesmo. Olha só, daqui a pouco vai chegar a hora que você vai querer namorar, que vai chegar, mas olha só, tem isso, tem essas dificuldades. Pegar um casal que está namorando e você fala, olha, investe no estudo, faz uma faculdade, primeiro se prepara profissionalmente, emocionalmente. Então, é para a vida, não é? O meu treinamento vai além do mundo eclesiástico. Ele vai para fora também. É legal você falando assim com relação a você ter esse carinho pela ovelha. Olha só, não é somente a vida eclesiástica, não é só o espiritual. Eu preciso que você trabalhe aqui também, faça uma faculdade, pesquisa. Essa orientação parte mesmo de um líder que tem essa confiança. Não é qualquer pessoa que pode chegar para outra pessoa e falar assim, cara, faça a faculdade, porque você é um cara influente. Então, na sua região aqui, você é um cara influente. Você chega para a pessoa e a pessoa consegue ouvir esse feedback naturalmente, então a liderança de você parte de uma questão da pessoa gostar de você. Vai além da liderança. Como você consegue chegar ao ponto de a pessoa chegar para você chegar com essa intimidade para falar para ela, olha só, você precisa fazer uma faculdade. Porque você concorda comigo que não é um papel dos pais? Mas você chega com essa autoridade, a pessoa te olha de um jeito diferente que você pode falar, ó, acho melhor você fazer uma faculdade, não é o momento de namorar, não é o momento de fazer isso. Crescer. Não, nem falar que não é o momento de namorar.
Sim. Eu não falo isso. Ah, não é o momento de namorar. Sim, sim. Porque o momento, qual é o momento de namorar, né? A gente vai falar assim, a pessoa não trabalha, a pessoa não... Sim. Mas assim, não é, é orientar para dizer o seguinte, olha só, vai chegar o momento de namorar. Sim. Ah, pode chegar hoje. Mas a pessoa tem que estar sabendo que, né, tudo aquilo que vem junto. Ela tem que saber o que vem junto. Então, como que eu tenho essa liberdade para orientar na vida profissional ou material? É criando relacionamento, intimidade. E a gente cria relacionamento, intimidade é como? É levando a pessoa, às vezes, para tomar um café, um jantar fora da igreja, ó, ou um lanche, um açaí. É sentar ali na mesa. É estar na mesa. Eu tô aqui hoje contigo. Mas é sair daqui, pô, quem eu posso hoje levar, de repente, para jantar comigo com a minha esposa? Qual é o discípulo que eu posso, de repente, por exemplo, eu fui recentemente numa igreja, falei que eu vou levar alguém da minha célula comigo. É levar essa pessoa da tua célula contigo para entrar no teu carro, estar contigo, estar estreitando o relacionamento, criando vínculo, criando intimidade, e assim a gente pode ajudar. É pegar uma pessoa que às vezes, por exemplo, já está no mercado de trabalho, Sim. já está com a sua vida profissional, e você também startar ela para poder ela ir a mais, ir além. Alavancar. Eu entendo o seguinte, você estando bem na tua vida profissional, na tua vida sentimental, familiar, você vai voar espiritualmente, você vai voar como líder de célula, como líder, na tua liderança. Porque, agora, a pessoa está mal em casa, a pessoa profissionalmente é uma pessoa frustrada. Tem toda essa dificuldade, ela não vai conseguir. Como que ela vai liderar? Fluir. Por exemplo, eu posso falar com autoridade para a pessoa de faculdade? Posso, porque eu fiz faculdade. Eu posso falar com a pessoa, você tem que alcançar mais, não pode ficar só na faculdade e fazer uma pós-graduação. Eu posso falar? Posso, porque eu sou pós-graduado. Você tem que ser uma pessoa bem-sucedida para não viver, de repente, ou depender de um ministério, como a gente, infelizmente, tem muitos. Então, porque hoje eu tenho líderes aqui que eu sei que vão estar... A Impactar, ela está crescendo. Ela está numa crescente. Eu tenho líderes que eu não tenho dúvida nenhuma que vão fazer parte do ministério pastoral da Impactar. Porque eu tenho pessoas aqui que têm chamado. E aí, qual a autoridade que eu falo assim para eles? Olha, o ministério é privilégio. Mas você precisa estar realizado na sua vida profissional, Sim. na sua vida material, na sua vida sentimental. Com as emoções, é fácil? Não, mas você precisa estar. Qual autoridade que tem? Eu tenho autoridade, porque eu até falo para eles. Eu sou bem-sucedido. Agora, o bem-sucedido não é pelo que eu tenho, é pela missão que eu cumpro. Mas eu só consigo ser bem-sucedido e cumprir a missão porque eu sou realizado. Então, é realizado de você ter? Não. Mas é você alcançar tudo aquilo, por exemplo, profissionalmente sou realizado. Bom, família. Agora, é 100%? Não, sempre tem algo que você melhorar, você precisa melhorar. Sim, sim. Mas a autoridade parte do líder. Se eu hoje, quando eu falo isso para eles, eu tenho autoridade para falar. Sim. Então, e hoje eu tenho uma liderança de jovens aqui muito boa. A gente tem um ministério de jovem, que é o Agita, que é jovem e adolescente, que é um ministério forte na igreja. E detalhe, aí eu tenho 4 líderes que andam comigo. E por que eles andam comigo? Porque eles estão liderando. E eu tenho que ter eles próximos. Sim. Então, eles têm que andar comigo. Então, por que eles estão mais próximos, de repente, que os outros? Porque eles são os líderes. Sim. Precisa aprender mais. Precisa aprender mais. Então, ele tem que estar mais perto de mim. Sim. Tem um que você citou, e não é puxando sardinha não, pastor, é muito bom o que você falou com relação a abraçar a sua equipe. Você trazer para perto, não é só a sua diretoria que vai andar com você, não. Cara, se eu vejo que tem potencial, eu vou chamar para um almoço, eu vou chamar para conversar, porque eu tenho bastante tempo de igreja, de evangelho. Eu não vejo os pastores fazendo isso. Os pastores é sempre aquela pessoa que fica ali, a cabeça da igreja ali, leva a mensagem, só que ele tem essa dificuldade de vir para o povo, de trazer essa questão da liderança, da humanidade. E você falou, não, cara, eu preciso trazer minha equipe para trabalhar comigo. Minha equipe vai junto comigo.
Então, como você não tem essa vaidade, você consegue transformar um líder fazendo a sua imagem ali, você consegue passar para ele, ó, cara, você vai ser um líder, mas você tem que ser um líder que vai passar da mesma forma que eu tô te passando, com amor, com carinho e trazendo e aprendendo. Você consegue ver isso no futuro aqui na igreja? Uma pessoa que tem o mesmo potencial que você tem, que claro que você consegue ver numa outra pessoa. Você consegue passar o bastão para uma pessoa da igreja ou não? Ou você acha que, porque acontece muito nas igrejas, é aquela rotatividade de pastor. Porque sempre vê um pastor de fora e nunca vê uma pessoa que veio da base, conhece a igreja para crescer, para alavancar. Como é que funciona isso? Então, o que eu tenho falado para eles é o seguinte: você não pode errar na hora de passar o bastão, Sim, exatamente. né? Não pode errar. Uhum. Eu não vou, eu não vou falar assim, eu não vou, né? Mas assim, um pensamento meu hoje, Sim. tá? Algumas coisas que eu falava lá atrás eu mudei e eu não tenho vergonha de falar que eu estava errado. Mas hoje, na Impactar, ela está numa crescente. Sim. Eu não vou importar pastores de fora. Eu quero formar aqui. E aonde a gente está caminhando hoje para formar dentro da Impactar os futuros pastores. Sim. Por quê? Tem pessoas aqui com potencial que um dia, com certeza, vai chegar a hora de passar? Tem. Claro que tem. Eu tenho... Tem uns que estão mais à frente, é normal, Normal. né? Tem uns que estão mais à frente, é normal, isso é muito normal. Mas o que está aqui pode chegar? Pode. Pode chegar, Sim. tá? Mas hoje, a princípio, nós já estamos trabalhando a questão do pastoreio feminino com as mulheres, ou seja, onde na verdade eu tenho me retirado, eu tenho procurado me retirar, aonde eu tenho colocado a minha esposa e tenho colocado a Cida para trabalhar com as mulheres. Então, Perdão, a sua esposa é pastora ou não? não, Ah, tá. não. Mas ela já pastoreia. Não que isso influencia, tá? Essa é uma Exatamente, pergunta mas mesmo. ela pastoreia. Sim, sim. Né? Como a Cida pastoreia. Porque hoje eu tenho feito isso. Até A Cida é um. a Cida é a supervisora de célula. Ah, entendi. A supervisora de célula. Até porque, para me blindar. Tem certos assuntos que a mulher não Não tem como se abrir tem pro como. senhor. E outra coisa, você evita tantos problemas que nós temos visto e vivenciado dentro do ministério. Sim. Então, existe uma visão minha de levantar aqui dentro da Impactar os futuros pastores. Para que lá na frente, por exemplo, a pessoa está aqui comigo desde o início. Uhum. Tá ralando desde o início, desde quando nós começamos. Aí a igreja está crescendo. Aí daqui a pouco a gente tem que colocar um pastor de jovens e adolescentes. Aí eu Sim. vou trazer alguém de fora. Não, eu quero formar quer alguém com a mesma motivação, com o mesmo amor por vidas, com a mesma entrega. E eu espero que eles sejam melhores. Porque eu falo, o desafio do líder é fazer você, por exemplo, você, meu liderado. Uhum. Meu desafio é fazer você alcançar os teus sonhos. E que você lá na frente, você consiga me superar. E não é superar, não é o ser melhor. Mas você alcançar coisas que eu não alcancei porque eu não tive ninguém quando eu tinha 19, 20 para fazer o que eu faço hoje. O que acontece? Eu não tive. Eu fiquei 3 anos aqui. Ao contrário, eu não tive um líder. Eu não tive um líder. Eu não fui pastoreado. Não. Então, 3 anos de seminário quando eu fiquei. Como seminarista, eu conto. Eu preguei 5 vezes em 3 anos na igreja. Eu preguei 2 vezes no sábado, 2 vezes no domingo de manhã, final do ano, em 2 de dezembro, em 2 cultos do Louvor do Monte que tinha, em um domingo à noite. Um domingo à noite porque o pastor lembrou que tinha que pregar à noite, me chamou no domingo após a manhã pedindo para eu pregar à noite. Mas louvado seja Deus. A oportunidade apareceu. Tá pronto. Mas eu não tive um pastor para sentar na mesa comigo, para me levar para tomar um café, para jantar, para me levar em reunião de pastores, para me levar em conferência, para me apresentar livros, para chegar e falar, ó, cara, você tá fazendo isso aqui errado. Sim. Isso poderia fazer uma diferença total. Hoje você já tá bem, mas você poderia estar... Exatamente. Agora imagina eu pegando um jovem desse, uma jovem dessa que tá com 18, 19, 22, 23 anos, que tá andando comigo, quando ele chegar daqui a, por exemplo, no tempo que eu estou no ministério, olha como é que tá esse jovem. Ele vai chegar muito mais longe do que eu.
E aí é o legal, é o grande desafio. Porque líder forma líderes. Exatamente. É líder forma líderes. Essa visão de crescimento falta muito nas igrejas. Você acreditar no potencial das pessoas, isso falta. É incrível que as igrejas não conseguem trabalhar nesse formato. Você falou que na sua igreja tem formação de líderes com o seu acompanhamento. Isso. Além desse acompanhamento, tem outras departamentos menores para líderes ou não? Ou não funciona, tipo um pré-líder? Ou alguma coisa relacionada à liderança ou não funciona assim? Não, porque a gente trabalha com um trilho de crescimento. Ah, crescimento. É um Essa trilho- palavra que eu tava perguntando. Cresça um, cresça dois, cresça Isso, três. a gente trabalha com um trilho de crescimento. A Uhum. pessoa chega aqui, aí ela passa ali no Descubra, depois ela vai para a escola de líderes, cresça um, cresça dois, capacitação ministerial. E isso tudo é além da escola bíblica? Tudo isso está dentro da escola bíblica. Ah, tá. Porque é uma escola bíblica. O que é a escola bíblica? É estudar a Bíblia. Estudar a Bíblia. Só que né, dentro da igreja tradicional, escola bíblica dominical. Tem que ser domingo, né? Uhum. E nós hoje a gente não fica preso a isso. Então, eu tenho classe de batismo, funciona 18 horas, para a pessoa que trabalha domingo pela manhã. Ah, Eu vou implantar, com certeza, durante a semana, para quem trabalha dia de domingo, só pode vir dia de semana na igreja. A igreja está crescendo e a gente recebe pessoas que trabalham domingo. Aí a gente tem aqui, tudo dentro da escola bíblica. Dentro da escola bíblica nós temos o Descubra, que é para quem se converteu e se preparar para batizar. uhum. Nós temos a escola de líderes. A pessoa se batizou, a pessoa chegou numa célula, ou veio de uma igreja, ela vai passar pela escola de líderes para entender como que funciona a visão em célula, a igreja em célula. Porque a igreja em célula, ela tem alguns pilares que nós não abrimos mão. Por exemplo, qual é o pilar da visão celular? A gente sempre fala isso. É oração e presença, escola de líderes, supervisão e multiplicação. Então, eu tenho que ter oração e presença. Uhum. Eu tenho que ter a escola de líderes. Eu tenho que ter uma supervisão e multiplicação. Qual é a visão e quais são as fases da célula? As fases da célula que nós falamos é ganhar, consolidar, treinar e enviar. Então, a gente ganha a pessoa, a gente treina, a gente consolida ela, levando ela para o batismo. Depois a gente treina e envia. Então, hoje, o meu líder de célula da Liberto por Cristo, vou dar o exemplo dele. Uhum. Nós ganhamos, consolidamos, treinamos e enviamos. Em 2 anos, ele se converteu, ele se batizou, ele foi consolidado, aí se batizou, ele treinou e hoje ele é líder de célula. Todo esse acompanhamento desde o início. Agora, em 2 anos. Em 2 anos. Então, quer dizer, a visão celular, ela trabalha muito com treinamento. É o tempo todo treinamento. Amanhã, aí, por exemplo, nós vamos para o DNA. Café lá é treinamento. A pessoa está aprendendo, a pessoa está recebendo. Domingo pela manhã, nós vamos ter o dia da visão. É treinamento. Então, o treinamento ele não para. É contínuo. Então, a escola bíblica, a nossa escola bíblica hoje ela é formadora. Antigamente, a escola bíblica ela era teórica. Quantas revistas de escola bíblica você estudou na tua vida? E muitas. Acho que mais de 70. Muito. É ou não é? Sim. Mas eram muitos, todo mundo teórico, ninguém ia para a prática. Exatamente. A nossa escola hoje ela é formadora. Por isso ela tem data para iniciar e para terminar os cursos. E tem formatura. Mais de 3 faltas, dependendo da situação, não forma, tem que repetir de novo todo aquele curso. Porque a gente entende que a pessoa ela está buscando uma formação para colocar em prática aquilo que ela está aprendendo. Não é ficar aquelas revistas teóricas o tempo todo e a gente não faz a prática, não sai. Ah, eu vou domingo, domingo eu não vou, domingo eu quero ir, domingo eu não quero. Hoje não, ela tem dia para iniciar e para terminar. E aí tem formatura. É porque se você parar para analisar, né, a escola bíblica você tem muito conhecimento, mas você não tem prática. Aí você só acumula aquele conhecimento você acaba não usando. Você só recebeu e você não consegue passar para o próximo porque fica aquela coisa maçante de todo domingo. A visão da Impactar é diferente. É treinar para você usar. Não é negócio de vir aqui aprender e não vai usar. Exatamente. Aprendeu, tem que utilizar na célula ou em outro lugar no trabalho, vai usar o que está aprendendo aqui. A pessoa tem que entender o seguinte,
que ela tem uma missão. Ela tem uma missão. E o id lá é indo, é ato contínuo. Não é id, parei, não. É indo, é ato contínuo. Então a pessoa chega aqui, ela vai ser treinada, Sim. ela vai ser capacitada. Mas para quê? Para ela ficar dentro da igreja? Que não faz sentido nenhum. Nenhum. Por isso que a igreja em células, para mim, hoje, eu não conseguiria realmente estar numa igreja que não fosse em célula. Sim. Que a gente fala dentro da visão celular que é a igreja de duas asas. Das casas e dos templos. É a igreja de duas asas. Sim. Você não tem como voar só dentro do templo, nem só dentro das casas. Na igreja primitiva, como é que eles se reuniam? Nas casas e no templo. Então, essa é a visão. E para eu ter gente nas casas, eu preciso ter líderes capacitados. Ah, toda capacitação, toda escola de líder é para a pessoa liderar uma célula? Não, Não. claro que não. Nem todo mundo vai liderar Pode ser um a célula, apoiador na célula. que é um líder. É um líder. O que é liderar? A gente fala, liderar é influenciar. Liderar é influenciar. De uma forma, eu não sou líder. Cara, na tua casa, você influencia teu filho. Então você é um líder. Influencia até você mesmo nas suas decisões. Você aquilo é o líder de si mesmo. Então, liderar é influenciar. Então, tem aquela pessoa que não está liderando a célula, mas ele está no seu bairro, na sua vizinhança, influenciando alguém para ir para a célula. Sim. Para ir para a igreja ou para aceitar Jesus. Então, é isso. Eu acho que a célula ela tira um pouquinho do preconceito das pessoas para virem para uma igreja. Que fica às vezes desconfortável, que não tem uma roupa legal e tal para entrar. E quando a igreja sai para fora, pode vir, a célula você pode ir bermuda, normal, camisa, vem à vontade para você aprender a palavra de Deus. Então quando sai, a pessoa olha, caramba, eles estão se importando comigo. De fato, está fazendo missões. Eu acho que essa é a importância da igreja. Sair para fora, você chega lá na casa da pessoa, você aperta a mão, você cumprimenta, porque quando você vem domingo da igreja, às vezes a pessoa se sente deslocada, porque são tantas pessoas, umas com um poder financeiro maior, outras com financeiro menor, e ficam com aquela vergonha. Isso acontece. Então, quando você sai para fora, para casa das pessoas e fala, não, cara, você pode vir de bermuda, você pode vir tranquilo, você vai se sentir bem, se sentir acolhido. Eu acho que mais ou menos assim funciona as células ou não? Sim, porque a célula justamente é a informalidade. Uhum. A informalidade. Eu tenho um episódio muito legal justamente do meu líder de célula. Ele é um líder de célula hoje, que a primeira vez que ele foi na nossa célula, ele foi de, que nós chamamos, assim que ele aceitou Jesus, tudo, ele foi de calça, tênis, todo arrumado. E ele chegou lá, eu tava de bermuda, chinelo, e ele, pastor, o senhor tá assim? Falei, é isso aí. É a característica, né, que ele pensou. Ele pensou que todo mundo ia estar bem arrumado. Porque é justamente a informalidade. Então a célula é deixar a pessoa à vontade, a pessoa ser gente. Sim. Então a pessoa ficar à vontade ali. Porque o primeiro impacto, eu, como líder de célula, chega o pastor, tá lá de bermuda e chinelo. Já é um impacto. Sim. Só que tem uma pessoa de terno, gravata, todo arrumadão, e tem de repente, de calça jeans, uma camisa de malha e um tênis. Você vai ter muito mais facilidade de se aproximar de quem? Daquele cara mais tranquilo ali. Que tá de calça jeans, exatamente. Você tá assim. Ou talvez se você tivesse um outro de terno, coisa, ia lá no outro. Sim. Então a pessoa, às vezes, ela chega na cela, vê todo mundo de bermuda, de chinelo. Cara, falou aqui, tô em casa. Tô em casa. E a ideia é essa. Aqui é um lugar de intimidade, aqui é um relacionamento. Então, eu não posso criar uma barreira. E aqui a gente trabalha que a igreja é uma igreja de relacionamento, né? Porque a célula, ela incentiva justamente as pessoas se relacionarem umas com as outras. Então, é muito importante a igreja, ela ter essa visão. Chegar um visitante, Sim. Todo mundo tem que falar, todo mundo tem que abraçar, todo mundo tem que cumprimentar, todo mundo tem que dar as boas-vindas. E isso faz parte do treinamento. Faz parte do treinamento. Você participando do treinamento, você vai aprender sobre... Exatamente. Quando chegar um visitante, você tem que apertar a mão, você tem que abraçar, deixar ele ter que sentir a vontade dentro da igreja. Sim, e já começa comigo, porque quantas vezes, na verdade, eu mesmo tô lá fora recepcionando as pessoas, eu mesmo tô cumprimentando, e não tem essa, a pessoa pergunta meu nome, eu falo Luiz, não é pastor. Não tem essa vaidade. Vai descobrir que eu sou pastor quando eu tô no púlpito.
Então, Entendi. isso já cria uma afinidade. Você já encurta aí, né? A aproximação com a Sim. pessoa. Então, célula é isso. Célula é